Queridos, eu quero fazer uma pergunta para vocês hoje. Nós vamos ter, hoje à noite, eu estou certo, um momento muito precioso e poderoso aqui na igreja, quando as mulheres, temos 200 e poucas mulheres lá no Encontro com Deus, e eu estou certo que foi assim no encontro de homens, na última vez, foi um grande derramar do Espírito Santo sobre a igreja na chegada dos homens, e eu creio que vai ser também um grande derramar do Espírito Santo hoje na chegada das irmãs, das mulheres. Queria fazer uma pergunta para você. Quem aqui, que está hoje de manhã, é batizado no Espírito Santo? Levante bem alto sua mão e dá um glória a Deus bem alto. Mais uma vez, eu vou perguntar, quem aqui é batizado com o Espírito Santo? Levante a sua mão e dê um glória a Deus bem alto. Glória a Deus. Hoje eu quero falar com vocês, eu quero dar uma pausa no tema, né, entre o que nós ministramos superação e o que vamos ministrar, né, no próximo mês. Mas eu quero falar hoje de manhã sobre o Espírito Santo e o avivamento na igreja. Repita, por favor, o Espírito Santo e o avivamento na igreja. Isso, agora vocês falaram bem bonitinho, como pessoas bem desavivadas e tradicionais. Agora eu quero que você fale como uma pessoa avivada e cheia do Espírito Santo. Diga assim: o Espírito Santo e o avivamento na igreja. Ok. É sobre isso que eu quero falar hoje com vocês. Eu vou fazer outra pergunta. Vocês gostariam que eu e os seus pastores fôssemos homens bem frios e bem desavivados? Ou vocês gostariam que nós fôssemos homens cheios do Espírito Santo? Cheios do Espírito Santo. Ok. E eu vou perguntar para os pastores: vocês gostariam que a nossa igreja fosse bem desavivada ou fosse cheia do Espírito Santo? Pastores, cheia do Espírito Santo. Então nós temos uma linguagem comum. Eu e vocês, nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Há uma grande diferença em uma pessoa cheia do Espírito Santo e uma pessoa que apenas tem o Espírito Santo. Há uma grande diferença entre uma pessoa que tem vida e uma pessoa cheia de vida. Há uma grande diferença. Tem pessoas que têm vida e outras pessoas são cheias de vida. Eu conheço pessoas que têm vida, a vida está nelas, mas parece que estão mortas. Você já viu alguém assim que está vivo, mas parece que está morto? Você já viu? Está vivo, mas parece que está morto. Não tem nenhuma expressão. Por que você sabe que está vivo? Porque está piscando, respira, mas não tem expressão de vida. Você olha para aquela pessoa e ela está ali, ela não tem movimentos, só tem vida. Por exemplo, quando você vai numa UTI, as pessoas que estão lá, que não morreram, elas estão com vida, mas a vida quase não se manifesta, mas a vida está ali. Mas quando você está, né, como hoje, um domingo, um dia bonito, sai de casa, pega a sua Bíblia, vem para a igreja, você está cheio de vida. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Tem igrejas que têm vida. Elas não estão mortas, mas elas não estão cheias de vida. Tem crente que está vivo, mas ele não está cheio de vida. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema, o Espírito Santo e o avivamento na igreja. Eu estou olhando hoje de manhã, eu cheguei aqui, eu comecei a olhar algumas pessoas que caminham conosco desde o começo, ou pelo menos nos primeiros dias
da obra que Deus nos permitiu participar e começar junto com vocês, que é Shalom. Estava olhando para alguns de vocês. O ano que vem nós vamos fazer 30 anos de igreja. Diga glória a Deus, glória a Deus. E nós queremos fazer uma grande festa, porque nós estamos cheios de vida. E quando tem vida a gente faz festa. Nós queremos fazer uma grande festa o ano que vem. Estamos pensando em reunir todas as igrejas do Brasil e fora do Brasil e fazer uma grande celebração. Quem gosta de festa? Queremos fazer uma grande festa. E eu fiquei pensando, como que nós chegamos até aqui? Eu estava olhando para alguns de vocês e lembrando como você foi atraído para o reino de Deus. Como você veio parar nessa igreja. Como você converteu. Eu estava olhando para vários de vocês e lembrando da sua história. E não foi através de uma pregação e nem de uma igreja fria e tradicional. Mas agora eu acho que está fria e tradicional. Porque não era com esse tipo de igreja que eu pregava e essas pessoas foram alcançadas pelo Evangelho. Não era uma igreja acomodada e fria, que nem sequer um aleluia brote naturalmente dos seus lábios. Não foi assim. Não foi Zé Luiz e Ara nessa igreja fria que vocês chegaram. Não foi, não foi. Quando vocês largaram o mundo, CTG e Ara e toda aquela coisa arada lá, era uma igreja que orava com intensidade, como nós oramos e vamos orar também. Eu sei que você só teve um momento de frieza, mas já passou. Diga, já passou em nome de Jesus. Já passou em nome de Jesus. Quando eu olho para os dias em que cada um de vocês chegaram alguns anos atrás, eu preciso fazer aquilo que Jeremias escreveu no seu livro de Lamentações, capítulo 3, verso 21, ele diz: e eu trarei à minha mente a lembrança daquilo que me dá esperança. E eu quero olhar para a igreja daqueles dias, e naquilo que aconteceu, eu quero ter esperança que Deus vai continuar operando da mesma maneira, para que pessoas sejam libertas e alcançadas pelo poder de Deus. Eu me lembro daqueles dias. A conversão dessas pessoas, ela não aconteceu no meio de uma igreja fria, ela aconteceu numa igreja que buscava o poder do Espírito Santo e o avivamento. Uma igreja sem avivamento é uma igreja muito fraca. Eu falo mais ou menos comparando com um carro. Eu já dirigi, eu já tive carro 1.0. Quem já teve carro 1.0 aqui? Não estou falando mal de carro 1.0, né? Eu tive, é muito bom. Mas ele é limitadinho. Quando você precisa fazer uma ultrapassagem rápido, ele dá uma tossidinha. Se você põe 4 pessoas, que nem o Zé Luiz no carro, é uma benção. Ele vai. Mas ele vai. Quantos aqui já dirigiram um carro 2. O que tem mais depois de 2.4? Tem 2.4 aqui no Brasil? Quem já dirigiu um carro bem potente, acima de 2.0? É diferente. E enquanto que 1.0 ele vai gemendo, mas vai. Eu te pergunto, você quer ser um crente 1.0 ou 2.0? Você quer que a nossa igreja seja uma igrejinha 1.0 ou 2.0? 2.0. Agora isso depende de mim e de você. Se eu for 1.0, essa igreja vai ser 1.0. Se você for 1.0, essa igreja vai ser 1.0. Agora, se eu for um pastor 2.0, essa igreja vai ser 2.0. Se você for 2.0, o crente que está na cadeira que você está sentado, se ele for um crente
1.0, então aí nessa cadeira vai estar bem devagarinho a coisa. Mas se aí onde você está sentado tem um crente 2.0, só aleluia! O que diferencia o carro de 1.0 de 2.0 é a força, é a potência, é a intensidade. Eu sempre fico maravilhado, na indústria automobilística fora do Brasil é bem mais desenvolvida que no Brasil. Bem mais, tem carros muito mais potentes, muito mais. Aqui já tem bons carros. Mas queridos, eu quero hoje de manhã, pensar nessas coisas com vocês. Eu estava estudando a história de uma igreja agora nesses dias. Eu gosto de estudar a história da igreja. E Paulo está escrevendo para algumas igrejas, e ele fala assim, em Gálatas, ele chama a atenção como os Gálatas começaram. E eu acredito, o mais importante não é como a gente começa, mas é como a gente termina. O mais importante não é como nós começamos na vida, mas é como nós vamos terminar a carreira da vida. Na Bíblia teve muita gente que começou mal e terminou bem. E teve outros que começaram bem e terminaram mal. O importante não é como uma igreja começa, é como ela vai estar no dia do arrebatamento. O importante não é como você começou a sua vida cristã, mas é como você vai terminar a sua vida cristã. O mais importante, Paulo diz assim, escrevendo aos Gálatas: vocês são insensatos, porque começaram no Espírito e agora estão acabando na carne. Como é que está a sua vida com Deus em relação ao mover do Espírito Santo? Nós não podemos começar uma obra no Espírito e terminar esta obra na carne. O melhor de Deus ainda está por vir para mim, para você, para minha família e para a igreja. O melhor ainda está por vir. Isso é uma boa notícia, diga graças a Deus. Queridos, nós acostumamos tanto com notícia ruim, que quando a gente ouve uma notícia boa, a gente acha até estranho. A gente olha assim, é verdade? É tanta desgraça, o mundo, o sistema planejou dar tanta notícia ruim para a gente, que as boas a gente acha que nem pode ser verdade. Eu estou dizendo para você o que a Bíblia diz: o melhor para você, para a sua família, para a igreja ainda está por vir. Eu creio nisso, irmão. Eu realmente creio. Quando eu penso para a minha vida, quando eu penso para a minha casa, quando eu penso para a igreja, é o que a Bíblia diz e eu creio no que a Bíblia diz. Mas a mente da gente, por causa de tanta notícia ruim, a gente fica pensando, o pior ainda está para acontecer. A mente do ser humano está preparado para isso. O pior ainda vai acontecer. Mas não é o que a Bíblia diz, e eu quero viver por aquilo que a Bíblia diz. Jeremias 29:11 diz assim: você tem, meu irmão, essa notícia, você tem que dar um glória a Deus, não é possível. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Eu vou repetir de novo. Eu vou repetir porque essa é uma boa... Gente, pensa uma coisa. Osnei, você tem uma família, Deus está te dizendo: meu filho, eu vou dar o fim que você deseja para a sua família. Qual é o fim que você deseja para a sua família? Como é que você... É isso que a Bíblia está dizendo. É isso que a Bíblia está dizendo. É isso que a Bíblia está falando. E nós precisamos realmente aprender a nos alegrar com as promessas de Deus. Por exemplo, se eu falar assim, é só uma brincadeira, viu? Se eu falar assim, no final do culto eu vou dar R$1.000 para você que chegar correndo primeiro aqui na frente. Como é que você vai ficar durante o culto? Meu Deus, preparado. Eu quero ser o primeiro a chegar lá. Eu quero ser o primeiro a chegar lá. As promessas devem alegrar o nosso coração se nós acreditamos na pessoa que prometeu.
Se nós não acreditamos na pessoa que prometeu, então as promessas não fazem sentido para nós. Mas se eu acredito naquele que prometeu, então a promessa vai fazer sentido para nós. Quando eu fiquei ouvindo essa palavra, eu falei, meu Deus, olha, eu penso tanta coisa para minha família, e a Bíblia diz que o Senhor vai dar aquilo que eu estou esperando, este vai ser o meu fim. É o que a Bíblia diz. Queridos, eu não espero, em nome de Jesus, terminar os meus dias nessa terra, se Jesus não vier nos buscar antes, em cima de uma cama, enfermo, magrinho e morrendo de câncer. Não quero, não é esse fim que eu quero, não é esse fim que eu espero. Eu espero terminar os meus dias servindo a Deus, glorificando a Deus, amando e honrando ao Senhor. É esse o fim que eu espero, é isso que eu creio, é isso que eu busco, é isso que a Bíblia diz, né? Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz. Diga assim, paz. Não, mas diga paz bem bonito, paz. Paz. Quantos aqui desfrutam da paz do reino de Deus? Diga aleluia. A paz do reino de Deus. Eu tenho paz, irmão. Faz tempo que eu não sei o que é uma briga. Você pode dizer glória a Deus se você também é desse jeito? Faz tempo que eu não sei o que é uma briga. Graças a Deus. Graças a Deus, eu estou no reino de Deus. Shalom, paz. Diga para o irmão, shalom, paz. Shalom é paz, paz. Shalom. O reino de Deus, ele veio para nos dar paz, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que esperais, diz o Senhor. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Se vier dificuldade, queridos, eu tenho consciência que a dificuldade pode vir sobre mim, sobre você, sobre qualquer pessoa, a enfermidade pode vir sobre qualquer um, mas eu vou orar e eu vou clamar a Deus até o último dia, para receber a cura, porque eu creio em milagre, eu creio de todo o meu coração, eu creio nisso, para dar o fim que nós esperamos, precisa ser esse o nosso coração. Eu quero olhar uma igreja junto com vocês hoje. Eu quero olhar uma igreja, eu quero pensar na nossa trajetória de igreja. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos. Vamos olhar uma igreja com uma história tão interessante. Capítulo de número 19. Atos capítulo 19. A partir do verso 1. É uma igreja que está nascendo. É uma igreja que está começando. E esse texto vai mostrar como o que acontece nessa igreja. E eu estou muito alegre de ver tantas igrejas começando, mas eu estou falando aqui hoje na nossa sede, então eu estou falando por uma igreja que já começou há muitos anos atrás, e eu quero falar sobre o seu começo do andar com Jesus, sobre o começo da sua fé, porque o que acontece com uma igreja pode acontecer com pessoas podem se converterem, e elas podem experimentar um avivamento, e depois entrar numa fase de comodismo. Aquilo que era, o mover de Deus na sua vida, vai ficando distante. Vamos ver o que aconteceu nessa igreja. Paulo, na cidade de Éfeso, o avivamento começou. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos falar que haja Espírito Santo. Deixa eu dar uma pausa aqui. Eram discípulos. Nós nem sequer ouvimos falar que existe Espírito Santo. Não é o nosso caso na igreja, porque nós ouvimos falar nas músicas, nas mensagens, já experimentamos, mas eu posso fazer uma pausa aqui e perguntar: qual foi a última obra do Espírito Santo na sua vida? Vou perguntar novamente:
Qual foi a última obra do Espírito Santo na sua vida? O Espírito Santo não é uma religião. O Espírito Santo não é uma filosofia. Espírito Santo é uma pessoa, diga uma pessoa. É uma pessoa que faz parte da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus foi e disse: eu enviarei a vocês o Espírito Santo, para estar com vocês, para ensinar vocês, para consolar vocês, para ajudar vocês. E a minha pergunta: qual foi a sua última experiência com o Espírito Santo? O que aconteceu no último encontro entre você e o Espírito Santo? E talvez, como esses irmãos de Éfeso, alguns dirão: pastor, faz bastante tempo, para ser bem honesto, que eu não tenho recebido nada do Espírito Santo. É porque Ele não quer dar? Não, nunca será. Mas é porque nós podemos estar na igreja e não ter experiência com o Espírito Santo. Isso pode acontecer. Qual foi a última revelação que o Espírito Santo deu a você? O que o Espírito Santo falou com você? O que o Espírito Santo te ensinou? Agora de manhã, eu acordei e estava orando e disse: Deus, o Espírito Santo é dado para revelar a nós a vontade dos céus, que o Senhor quer de mim. O André falou isso hoje de manhã, muito forte. Mas isso para muitos de nós é apenas uma conversa para a mente. O Espírito Santo não se move na nossa mente, ele se move no nosso espírito. A voz do Espírito Santo é uma voz muito clara, mas é necessário parar para ouvir. O Espírito Santo foi muito claro comigo: meu filho, separa um tempo de jejum hoje. Mas eu estava com uma vontade de tomar café. Pensa numa vontade de tomar café. Mas eu só ouvi o Espírito Santo porque eu fui separar um tempo para orar, senão não teria ouvido. Ele queria falar isso para mim, claro que queria. Talvez já quisesse ter falado outras vezes, com certeza, mas eu não estava querendo ouvir. Mas hoje de manhã eu queria ouvir o Espírito Santo. O que você quer me falar hoje de manhã? Nós podemos ser uma igreja e não ter experiência com o Espírito Santo. E eu temo que muitos de nós estejamos vivendo esta realidade. E sem experiência com o Espírito Santo, o cristianismo fica uma religião pesada demais. A igreja fica pesada demais. Não há força para realizarmos aquilo que Deus espera que nós façamos. As coisas começam a pesar, porque é o Espírito Santo que vai nos dar poder, diga poder. E esses homens nem sequer tinham ouvido falar no Espírito Santo. Nem sequer tinham ouvido. Não ouviram falar sobre ele. Não ouviam a voz dele. Perguntou-lhes então Paulo: em que sois batizados? E eles disseram: no batismo de João. A gente vai ler até o verso 12, pode passar por favor. Mas Paulo respondeu: João administrou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce que naquele que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. Quando ouviram isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Havendo-lhes Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o quê? Veio sobre eles o Espírito Santo. Veio sobre eles. Faz assim com a mão se você pode. Diga assim: veio
sobre eles o Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre eles. Quantos aqui podem fazer esse gesto sobre você, dizer: sobre mim já veio o Espírito Santo, sobre mim já veio o Espírito Santo, sobre mim já veio o Espírito Santo. Essa é a experiência. Sobre eles veio o Espírito Santo, sobre mim veio o Espírito Santo. Isso será determinante na vida dessa igreja. Isso foi determinante na minha vida. Isso foi determinante na vida da Shalom. Isso será determinante para o nosso futuro. O Espírito Santo veio. E o que aconteceu quando o Espírito Santo veio? Vou perguntar de novo. Um dos sinais da operação do Espírito Santo, o Espírito Santo opera de dentro para fora, a religião opera de fora para dentro. Vou repetir. O Espírito Santo opera de dentro para fora, a religião opera de fora para dentro. Quando você está movido pelo Espírito Santo, uma coisa sai de dentro de você. Você quer falar, você quer glorificar, você quer exaltar, sai como uma fonte que jorra de dentro de você. Mas a religião tem que dar manivela. Diga glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Diga aleluia, irmão. Aleluia. Levanta o braço, irmão. Isso é religião evangélica. A gente faz isso para ver se o Espírito Santo pode mover dentro das pessoas. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, a coisa brota de dentro de você. Sai como rios de água viva brotam dentro de você. A Bíblia diz: onde está o Espírito de Deus, aí a liberdade. Então você, quantas vezes, irmão, eu estou certo disso, o Espírito Santo move você, para você dar um aleluia, glória a Deus, mas você trava com a sua mente. E não dá lugar ao Espírito Santo. Nós temos que dar lugar ao Espírito Santo. Você não pode fazer as coisas, simplesmente porque alguém diz que é para fazer. Esse é o primeiro estágio, esse é o primeiro, ele é válido também. Quando você vai ensinar uma criança, ela não quer escovar o dente, mas você diz: vai escovar o dente, aí ela vai lá e escova, mas depois ela aprende. Quando a gente fala, diga aleluia, esse é o primeiro estágio, é bom, mas você aprende, mas depois é o Espírito Santo que deve motivar você a exaltar e glorificar o nome do Senhor, aleluia. O que é que você veio fazer nessa casa hoje de manhã, meu irmão, minha irmã, me responda. De novo, o que é que você veio fazer nessa casa hoje de manhã? Nós viemos cultuar a Deus, exaltar a Deus, bendizer a Deus, glorificar a Deus. Não foi isso que você veio fazer aqui, meu irmão? É isso que você veio fazer. Eu saí de casa para fazer isso. Eu vou te contar, para lembrar aquilo que nos dá esperança. Nossa igreja, muitos anos atrás, ela era bem pequena e bem fraca. Nós reunimos para orar, não tínhamos célula, a gente tinha culto de oração na quarta-feira, meio da semana, culto de oração. Então, vinham entre 5, 6, máximo 10 irmãos para oração. 10 irmãos para oração vinham na nossa igreja. E aí nós íamos, cantava um hino, dava uma palavra, gastava 20 minutos fazendo pedido de oração, e depois cada irmãozinho ia orar 1 minuto. Assim era a nossa reunião de oração. Até o dia, estávamos mais ou menos em 10 irmãos. E Deus naquele dia nos visitou com seu Espírito Santo. E aquele dia, pela primeira vez, eu falei para os irmãos: você veio aqui para fazer o quê, irmão? E eles falaram para mim: nós viemos para orar. Eu falei: você saiu de casa, veio tão longe nessa igreja para orar por 1 minuto? Porque era o tempo que a gente orava.
Não, não, pastor, a gente queria orar mais. Eu lembro que eu falei para eles, é como você saísse daqui para ir em santa felicidade, sentar num daqueles restaurantes, comer por 1 minuto e ir embora. Quem gostaria de fazer isso? Mas espiritualmente é o que a gente estava fazendo. Então eu falei, se você veio para orar, hoje nós vamos orar de verdade. E pela primeira vez, naquela noite, todos nós oramos ao mesmo tempo, e o Espírito Santo veio sobre as nossas vidas, e a vida de oração dessa igreja nunca mais foi a mesma. O que te atraiu para essa igreja não foi a frieza, foi o Espírito Santo e o avivamento. Então eu vou falar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, não mate o avivamento dessa igreja com a sua frieza agora. Vou repetir isso. O que te atraiu para essa igreja foi a obra do Espírito Santo e o avivamento. Posso ouvir um aleluia? Foi! Então não mate esse avivamento com a sua boca fechada aí nessa cadeira. Porque cada vez que ficamos como estátua, estamos matando o avivamento. Vou repetir isso. O avivamento não vem por meio dessas colunas, o avivamento vem por meio de pessoas que deixam o Espírito Santo fluir de dentro delas. Mas se o Espírito Santo não pode fluir, não tem avivamento, meu irmão. Tem frieza, tem geladeira, tem estátua. A Bíblia diz que, havendo Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Vou repetir, veio sobre eles o Espírito Santo. Aleluia! Veio sobre eles o Espírito Santo. Queridos, o que nos dá vida espiritual é o Espírito Santo. E falavam em línguas e profetizavam. Falavam em línguas e profetizavam. Ou seja, essa igreja era edificada quando eles oravam em línguas, e era desafiada quando eles profetizavam. Eu amo profecia, irmãos. Eu amo profecia. A profecia fala do nosso futuro, aonde nós vamos chegar e o que vai acontecer conosco. A igreja precisa de profecia. Eu te pergunto, existe alguma profecia sobre a sua vida? Quem aqui tem profecia, diga: eu tenho. Eu tenho profecia sobre a minha vida. Eu tenho profecia sobre a minha vida. Quando o Espírito Santo vem, Ele dá profecia, é palavra da parte de Deus sobre o nosso futuro. Quem tem profecia tem futuro, meu irmão. Igreja que tem profecia tem futuro. Se há profecia sobre você, tem futuro. Eu tenho futuro. Eu amo isso. Eu amo demais receber da parte de Deus a profecia, a palavra. Por exemplo, muitos anos, eu amo o Espírito Santo. Quem pode falar isso? Eu amo o Espírito Santo. Eu sou o que sou por causa do Espírito Santo, irmão. Essa igreja é o que é por causa do Espírito Santo. Jamais nós poderíamos ser quem somos se não fora a graça e o favor do Espírito Santo. Nem crente eu seria se o Espírito Santo não tivesse me convencido do pecado, da justiça e do juízo e me revelado o Filho de Deus, que perdoou todos os meus pecados e me deu a vida eterna. Nossa igreja era pequena, mas a gente amava o Espírito Santo. Nós amávamos o Espírito Santo. Nossas reuniões pequenininhas, ainda com 100 pessoas, a gente passava o domingo todo,
Nós íamos para a igreja às 9 da manhã, fazíamos o culto e ficávamos até às 3 da tarde buscando o Espírito Santo. Foi assim que mudou a nossa história, irmão. O Lourenço foi levantado num desses dias de busca do Espírito Santo. Esse homem estava perdido. E numa tarde, buscando o Espírito Santo veio sobre ele e o levantou como homem de Deus. Não foi na frieza de uma tradição que esse homem foi levantado. Ele foi levantado no meio do fogo do Espírito Santo. E assim tantos de nós fomos levantados desse jeito. O Edson disse que nunca seria minha ovelha. Eu fui visitar quando o filhinho dele nasceu. A Vera serviu o Senhor comigo, e eu disse: um dia você vai. Aquilo era uma palavra de profecia, e naquele dia ele falou: não, eu nunca vou ser. Mas era uma palavra de profecia, e aonde tem profecia tem futuro e tem vida com Deus. É um homem alcançado num tempo de avivamento. Se não há profecia, não há futuro. Ainda a nossa igreja pequena morava ali na Vila São Pedro, ainda construindo ali nossa casa. Um dia chegou um homem na frente do meu portão, que eu nunca vi. Vocês muitos já ouviram essa história, mas eu quero lembrar os feitos de Deus, para que haja esperança para nós. E aquele homem disse, nem me cumprimentou, e ele disse: assim diz o Senhor. E quando alguém fala assim diz o Senhor, os meus olhos brilham. Eu sei que há profecias erradas, eu sei. Eu sei que tem dólar falso, eu sei. Eu sei que tem. Mas se você me oferecer $1, eu não quero, tem dólar falso, eu vou pegar. Eu sei que tem real falso. E não é porque tem falso que eu deixo de pegar acreditando que é verdadeiro. E eu sei que tem profecia falsa. Mas eu sei que tem muita profecia verdadeira. E a profecia nos dá futuro. Aquele homem aquele dia chegou e disse: meu servo, assim diz o Senhor. Eu lembro até hoje. Assim diz o Senhor. Gente, meus olhos brilhavam, porque quando o Espírito Santo está dentro de você, ele ativa a sua curiosidade. O que diz o Senhor? O que o Senhor está me dizendo? O que o Senhor vai me dizer? Uma igreja pequenininha, um pastor magrinho. Na época eu era bem magrinho, irmãos. Um pastor magrinho, rebanho pequeno, lá no final da Vila São Pedro, meu irmão, no meio de tantas dificuldades, mas assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Queridos, como eu desejo que volte para a nossa igreja essa expressão: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Quantos querem ouvir de novo? Assim diz o Senhor. E aquele homem diz: assim diz o Senhor. O Senhor te diz que você compre a sua mala, que você prepare a sua mala, porque você vai viajar de um lado para o outro, do outro para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Você vai viajar, vai viajar, vai viajar. Ele me deu as costas e foi embora. Eu não tinha mala. Minha esposa nunca foi mala. Eu não tinha uma mala na minha casa. Eu não tinha uma mala. Mas eu tinha uma promessa do meu Deus. Ele disse: assim diz o Senhor. O Senhor diz para você. O Senhor diz para você: prepare sua mala. Prepare sua mala. Você sabe minha vida hoje, não há nada, irmãos, em mim que possa fazer eu viver o que eu vivo. Mas existe uma palavra de Deus sobre a minha vida. Existe uma promessa de Deus sobre a minha vida. E cada vez que eu pego a minha mala para sair de casa, eu falo: Deus está cumprindo a sua promessa na minha vida. Há futuro quando Deus fala. Quantas profecias nós recebemos sobre esta casa. Quantas palavras: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. E foi com estas palavras que Deus trouxe para nós o nosso futuro. E o que eu preciso nesses dias
é que o Espírito Santo venha sobre nós para falarmos em outras línguas e para que haja profecia na casa de Deus. Você precisa, meu irmão, ser edificado pelo Espírito Santo, e você precisa ter um futuro em Deus. Eu tenho tantas profecias sobre minha família, eu tenho profecias sobre a minha casa, então a minha casa tem futuro. Quantos aqui têm profecias para a sua família, meu irmão? Isso fala do seu futuro, meu irmão. Lute. Israel tinha uma promessa, ele tinha uma profecia sobre a terra prometida, mas isso não queria dizer que ele já tinha a terra prometida. A profecia precisa ser conquistada, e é o poder do Espírito Santo que vai te ajudar a conquistar as profecias que Deus deu para você. Por isso que eu preciso demais do poder do Espírito Santo, demais. Senhor, nos dá essa graça para que possamos alcançar as profecias. Vamos para o próximo. Havendo-lhes Paulo imposto, próximo, querido, por favor, isto. E eram ao todo, quantos homens? 12. Quantos homens? 12 homens. Era um grupinho pequeno. Não importa o tamanho, se o Espírito Santo está sobre a vida desses homens e mulheres. Próximo. Paulo, entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, discutindo e persuadindo acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho diante da multidão, apartou-se Paulo deles e separou os discípulos. Uma coisa muito interessante, irmãos. A Bíblia diz que Paulo falou sobre o reino, mas alguns começaram a falar mal do caminho. E a Bíblia diz que Paulo apartou-se deles. Lembro-me dos primeiros dias, quando o Espírito Santo começou a se mover na igreja, não faltaram pessoas para falar mal do caminho e do Espírito Santo. Porém, eu me afastei deles. Não ando com gente que fala mal de Jesus e mal da obra do Espírito Santo, não ando. Não faço aliança com essa gente. Não faço. A Bíblia diz que Paulo se apartou dessas pessoas. Se nós queremos atrair o Espírito Santo, não ande com pessoas que falam mal do reino de Deus e da obra do Espírito Santo. E diariamente reunia-se com eles na escola de Tirano. Paulo pegou esse pequeno grupo e foi ensiná-los acerca do reino de Deus. Paulo separou os discípulos. Deixa eu te falar uma coisa interessante aqui. Não se constrói uma grande obra com gente que fala mal do reino de Deus. Não se constrói. Não se constrói uma grande obra sem identificarmos quem são os discípulos. Discípulo é diferente de multidão. A multidão está atrás daquilo que ela pode receber de vantagem do reino de Deus. Os discípulos são aqueles que seguem a Jesus porque querem dar alguma coisa das suas vidas para o reino de Deus. Quantos discípulos temos aqui hoje de manhã? Nós queremos dar alguma coisa para o reino de Deus. Vamos em frente. Durou isso por 2 anos, de maneira que todos que habitavam na Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do Senhor. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. De sorte que lenços e aventais eram levados do seu corpo aos enfermos, e as doenças deixavam, e saíam deles os espíritos malignos. Ora, também alguns dos judeus não, é até aí que eu quero ler, até o 12, só obrigado, tá bom, querido? Só até o 12. Queridos, vocês já estão subindo, é? Então vamos lá, deixa eu caminhar um pouquinho, só que eu quero
Eu quero passar algumas características de uma igreja que é cheia do Espírito Santo e vive a graça e a unção do avivamento. Primeira coisa, esta igreja é formada por discípulos. Diga discípulos. Diga discípulos. Discípulos. Queridos, nós podemos ter alguma dificuldade, como enfrentamos no modelo de discipulado que praticamos, de reunir toda semana. Você sabe que passamos por dificuldades sobre isso. Mas nós não podemos, por causa dessa dificuldade, abrir mão de fazer discípulos e com eles construirmos o reino de Deus. A multidão só quer os benefícios, mas os discípulos querem dar as suas vidas pela causa de Cristo. Quantas pessoas eu tenho hoje de manhã que querem dar as suas vidas pela causa de Cristo? Esses são discípulos, irmãos. Nós estamos prontos a continuar servindo a Ele, mesmo que não tenhamos nenhuma vantagem nisso. Isso é discípulo. O reino de Deus não se constrói com multidão. O reino de Deus se constrói com discípulos. A multidão não seguiu Jesus até a cruz. Multidão não vai para a cruz. Mas os discípulos foram. A multidão não foi ao túmulo de Jesus, mas os discípulos foram. Essa igreja, ela dá uma atenção especial à pessoa do Espírito Santo. Paulo disse: vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? Ele disse: nem ainda ouvimos falar sobre ele. Os discípulos, mesmo estando com Jesus por 3 anos, vendo tantos milagres, aprendendo tanta coisa, em Lucas 24, 49, Jesus disse para eles: eis que vos envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Diga poder. Queridos, nós não podemos pensar em servir a Deus sem o poder do Espírito Santo. Você ficará um crente muito fraco, muito fraco. Vai ser menos de 1.0. Você será um crente muito fraco se não operar no poder do Espírito Santo. Esta igreja pode ser grande, mas ela será muito fraca se ela não se mover no poder do Espírito Santo. Será muito fraca. Os cultos serão muito fracos, irmãos, se não for uma igreja movida pelo poder do Espírito Santo. No começo eram apenas 12 homens, mas eles eram cheios do Espírito Santo. Não importa o número de pessoas que nós temos, contanto que elas sejam cheias do Espírito Santo. Você me ajude, por favor, meu irmão. Se você ama uma igreja de avivamento, seja uma pessoa cheia do poder do Espírito Santo. Não adianta nós querermos ser uma igreja do avivamento se ela não for composta de pessoas cheias do Espírito Santo. Uma igreja que vive o avivamento do Espírito Santo, ela vai experimentar verdadeiros milagres no seu dia a dia. Queridos, quantas conversões nós tivemos de forma milagrosa nessa igreja. Quantas conversões. Porque nos moviam no poder do Espírito Santo. E essa igreja precisa, juntamente comigo e com você, se mover de novo no poder do Espírito Santo. A Bíblia diz: e Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. O avivamento produz muito arrependimento e muita conversão. Diz verso 18 desse capítulo: e muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos.
Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. Feita a conta do seu preço, acharam que montava quase 50.000 peças de prata. Aonde tem poder, haverá conversão milagrosa. E por último, essa igreja experimentou um crescimento extraordinário, verso 20. E assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Agora deixa-me te mostrar essa igreja 25 anos depois. Essa igreja, dos milagres, das conversões em massa, da manifestação do poder do Espírito Santo. Quando Paulo estava lá no meio deles, Paulo morreu. Alguns irmãos do avivamento morreram. 25 anos depois, Jesus dá o seu parecer sobre essa igreja. E quando eu li o parecer de Jesus sobre esta igreja, irmãos, meu coração ficou apertado. Qual é o parecer de Jesus para a nossa igreja 25 anos depois? Eu queria que você ficasse de pé e recebesse esse parecer do Senhor Jesus sobre esta igreja. E hoje de manhã a minha pergunta é: qual é o parecer de Jesus sobre nós 25 anos depois? Apocalipse. Não precisa projetar esse texto, eu vou ler aqui. Queria que você só recebesse e prestasse atenção no seu coração. Enquanto eu estiver lendo, meu irmão, avivamento não é uma coisa que você fabrica. Avivamento não é uma emoção que vem sobre a igreja. Avivamento é um estilo de vida que nós escolhemos, não são do Espírito Santo. Eu estou certo que Deus está começando nesse tempo trazer sobre nós novamente a unção do Espírito Santo para que sejamos uma igreja cheia dele, uma igreja que promova avivamento na terra. Mas não terá uma igreja com avivamento se as pessoas não forem de avivamento. Pastores, me ajudem. Eu sou o primeiro, estou aqui pregando, mas sou o primeiro a reconhecer que nós precisamos clamar de novo, para que o Espírito Santo venha sobre nós novamente, com a mesma intensidade. Ele está aqui, ele não saiu de nós, mas a manifestação dele foi diminuída por várias razões. Então, enquanto eu for lendo esse texto, se como eu, vocês reconhecem que nós precisamos dizer: Senhor, por favor, nos dê desse avivamento de novo, Senhor. A igreja está precisando. Mas antes da igreja, os pastores estão precisando. E antes dos pastores, eu estou precisando. Eu percebo que a minha força tem se esvaído no trabalho desses anos. Senhor, eu preciso. Então eu quero pedir aos pastores que me ajudem, que saiam dos seus lugares. À medida que o Espírito Santo for te tocando, não faça isso se o Espírito Santo não te tocar, né? Que nós nos prostremos e falemos: Senhor, nos dá de novo, nós precisamos. Assim também com a igreja, você que já experimentou tanto poder do Espírito Santo, né? Que você diga: Senhor, por favor, Deus, avaliação talvez depois de 25 anos, Deus, eu preciso de novo. Veja a avaliação de Jesus. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isso diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência. Jesus está elogiando essa igreja. Eu conheço o teu trabalho. Eu te conheço, igreja, quanto você trabalhou, quanto foi paciente na tribulação. Eu sei que tu não pode suportar os maus e que puseste à prova aqueles que se diziam apóstolos e não são. Eu conheço, igreja, o teu trabalho. Eu conheço que sofreste. Quantos anos essa igreja sofreu por amor a Jesus? Quantos sofrimentos já passamos por amor a Jesus? Tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste.
Temos feito isso, Senhor, todos esses anos. Não nos cansamos de trabalhar por amor do Teu nome. Mas Ele diz: eu tenho, porém, contra ti, que deixaste o Teu primeiro amor. Deixaste o Teu primeiro amor. Continuaste fazendo as mesmas coisas, mas mudou a motivação. No começo tudo era feito apenas para a minha glória, diz o Senhor. Mas agora outras razões pelas quais trabalhamos no reino. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Espírito Santo, nos atrai para o primeiro amor nesta manhã, Senhor. Espírito Santo, nos atraia para o Teu primeiro amor, Senhor. Senhor, atraia pessoas nesta manhã, Deus, que sejam capazes de deixar o simples conforto de uma cadeira e ser atraídas para o Teu primeiro amor. Senhor, que seja capaz de ter a humildade de dobrar os joelhos na Tua presença. Senhor, hoje de manhã, Pai, nós estamos clamando de novo, Jesus. Nos achamos tão alto tantas vezes, tão cheio de nós mesmos, ó Deus, que quase dizemos: não precisamos do Senhor, a religião me basta. Espírito Santo, move nesta manhã o que eu não posso fazer, ó Deus. A religião vai endurecendo o nosso coração, Pai. A religião vai fazendo com que a gente ache que está fazendo até demais. A religião nos coloca numa posição de comodismo assustadora, meu Senhor. Senhor, tira o nosso coração de multidão, ó Deus. A multidão sempre está olhando o que vai acontecer, mas os discípulos são aqueles que fazem as coisas acontecer. Espírito Santo, nesta manhã, Jesus. Espírito Santo, move nesta manhã, tira a frieza dos nossos corações, Pai. Quero convidar você, onde você está, levante a sua voz e comece a orar e diga: Espírito Santo, o que Tu queres que eu faça? Levante a sua voz e comece: Espírito Santo, o que Tu queres que eu faça? Espírito Santo, Espírito Santo, o que Tu queres? Qual a posição que Tu me queres diante de Deus? Ouça o Espírito Santo falar com você. Ouça a voz do Espírito Santo nesta manhã. Não se mova se não for pela voz dele dentro do seu espírito nesta manhã. Comece a clamar e comece a levantar a sua voz, como naquele primeiro dia, que o avivamento veio de homens e mulheres que começaram a orar e derramar o coração diante de Deus.